Glória a Deus. Deus é bom, Deus cura, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Amém? O Lucas acabou de chegar. Foi uma viagem longa, né, meu irmão? Mas é isso. É mais difícil chegar aqui do que na Turquia, né? Glória a Deus. A Josi está aí também? Está vindo aí? Então tá bom. Você já quer subir e falar? Vem cá, querido, a gente está tudo esperando você mesmo. Já aproveita que você já está na bênção aí, na correria. Vamos fazer tudo aí. Chama a Josi também, tem aquela criança lá. A minha filha teve aula com você, né, agora em janeiro. A outra também está lá embaixo com as crianças, né? Então são fãs assim de carteirinha de vocês. Tem uma perdida? Alguém viu uma filha por aí? Deve estar no banheiro. Querido, fica à vontade, tá? Apresenta, por favor. Tem água para apresentar? Tá começando. Falamos do vídeo também. Bacana, ótimo saber. Fique à vontade, a casa é de vocês. Boa noite. Nos perdoa pelo horário, porque a gente pôs lá no Google Maps, viu a hora certinho, não vai dar tempo, né? Acabando uma escola de férias, vai dar... Quando vê tudo parado, e a gente não sabia o que fazer. E aí, não vamos nos desesperar que não vai resolver nada, vamos chegar lá e pronto. Mas meu nome é Josi, né? Sou casada, vamos fazer 10 anos de casados. Temos o João Pedro e a Ana Clara, que vocês vão ver ela por aí. Ai, meu Deus, filha, você mata a mãe do coração. E o Lucas vai estar falando com vocês aqui sobre o nosso trabalho e vocês vão entender um pouco melhor. Deus abençoe pela compreensão. Boa noite, que a paz do nosso grande amigo Jesus esteja com você essa noite, amém? Feliz demais estar aqui com vocês essa noite, como a Josi disse, né? Eu saí 5 horas lá de Campinas, olha para você ver, chegando aqui 7h30, né? O Google Maps lá deu 1 hora. Eu falei, chego 5 horas, chego 6 horas. Na verdade, a gente gosta de sair até mais cedo, que eu tenho no horário um valor assim, né, assim muito importante. A minha esposa que me conhece sabe. Ô, Jô, você tem como pegar a Bíblia também, as duas, as Bíblias? O que acontece? Aí eu estava vindo, quando veio como transparado, o camarada da rádio, né, o radialista falava assim, a Bandeirantes está tão congestionada e olha que não tem nenhum caminhão tombado. O radialista falou, não tem nenhum caminhão tombado, não tem nada. A gente não entendeu, não teve acidente, não tinha blitz, não tinha nada, mas o fluxo estava intenso. Né, assim, nós estávamos hoje fazendo a limpeza de uma escola pública, da qual nós usamos como vamos dizer assim, parte da nossa base missionária. Nós rodamos uma escola missionária de férias lá, uma escola que nós começamos há uns tempos atrás. Foi uma escola da qual Deus colocou um desejo no nosso coração, da qual nós pudéssemos treinar jovens e adolescentes para missões, e nós começamos a treinar jovens nessa escola. Só que nessa primeira edição, que foi em 2010, nós tivemos 4 alunos. E eu falei assim, Deus, como que a gente vai fazer? Eu queria impactar o Brasil, queria fazer um movimento a partir de Campinas. E eu pensei, já sei, na casa dos meus pais, além, né, assim, dos meus 2 irmãos de sangue, meu pai adotou mais 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas. Meu pai se chama Francisco, alguns falam que lá é o Lar São Francisco, porque aí viramos em 7. Aí eu peguei parte dos meus irmãos, e no total nós fomos em 8, né? Juntamos em 8, assim, alunos. Então a primeira edição foi 8 alunos. Só que olha para você ver o que Deus fez com 8 alunos. Depois de 8, a próxima foi 20, não, mais da metade. Depois de 20, 80. Depois de 80, 100. 120, 180, 200, 220, 280, 300, 320, 380, 400 alunos a gente teve nas edições passadas. Deus tem feito tantas coisas, assim, sabe? Eu não sei te explicar direito. Eu não consigo te explicar o que está acontecendo.
Hoje de manhã nós treinamos, né, assim, acabamos a parte teórica da Escola Missionária de Férias. Nessa de janeiro teve 400, nessa de julho, por causa do inverno, e as férias, às vezes, das escolares não bateram para todo mundo, então a gente teve uns 350 pessoas. Então hoje de manhã nós despachamos para 19 cidades. Tem uma equipe aqui em Osasco, né, depois eu vou puxar o endereço dela, né, assim, quem sabe até um dia vocês queiram fazer uma visita, fazer um evangelismo junto, topa? Eles estão aqui em Osasco, eu não sei onde está, eu vou puxar o endereço. Tem uma equipe aqui, eles estão em 19 cidades, e nessa escola aconteceu cada coisa, tipo assim, eu falei, uau Deus, o que está acontecendo? Por exemplo, nós tivemos uma aula sobre perdão, é um dos fundamentos da vida cristã, e depois da aula, o professor, ele queria falar com os alunos, ele falou, vou ter o tempo livre para falar com vocês. Isso foi na terça-feira. Eu quero escutar vocês, saber se você tem falta de liberar perdão para uma pessoa, eu quero te escutar. A aula foi das 7 da noite até as 10, e depois da aula, alguns alunos foram falar. Sabe que hora que foi acabar o aconselhamento? Isso ele atendendo uma média de 10 a 15 minutos cada pessoa. 5 horas da manhã. Havia uma fila, escola pública, sem conforto nenhum, vamos dizer, ao relento. Você sabe que essas madrugadas estão fazendo frio, tá ou não tá? As pessoas, os alunos assim, ó, sentados na escada, em fila assim, até às 5 da manhã para ser atendido. E eles entravam, falavam com o professor, saía chorando, entrava, saía chorando. No final, ontem foi o culto de envio dessas 19 equipes, e foi fora do comum, porque o pessoal vinha, abraçava, chorava, vinha, abraçava, chorava. Eu falei, uau Deus! Então foi um mover que está acontecendo lá em Campinas, está sendo fora do comum. Então esse é o que a gente está vivendo um pouco, né? Esqueci de falar um pouco do nosso passado, né? A gente acaba contando, não é em todos os locais, mas aqui, só pela recepção de vocês, mesmo chegando atrasado, eu me sinto à vontade para contar uma parte do nosso testemunho. Eu e minha esposa, nós fomos, boa parte da nossa vida acabou sendo no tráfico e no contrabando, né? Então foi uma boa parte da nossa vida. E aí foi em janeiro agora de 2017, a gente teve uma recaída, né? A gente voltou para o tráfico. Foi um momento bem intenso, um momento complicado, um momento onde a polícia quase nos pegou, e a gente pediu muito a proteção de Deus, né? Porque o tráfico que a gente faz é de Bíblias, né? O tráfico que a gente faz é de Bíblia. Se você estava pensando em outra coisa aí. Então, essa daqui é uma Bíblia em árabe, né? Você vê que eu, como bom mineiro, falaria que o trem é difícil, começa de trás para frente, né? Então, aqui é o início da Bíblia, né? E vai daqui para lá. Então, por que eu falo tráfico? Porque o país da qual nós temos trabalhado, né? Não é que lá fala em árabe, lá ele fala em turco, mas nós entregamos Bíblia em árabe e Bíblia em turco, né? Esse aqui é o Injil, uma Bíblia em turco. Depois, no final do culto, se você quiser dar uma folhada, tirar uma foto, tal, pode ficar à vontade. Então esse é o país da qual nós dedicamos as nossas vidas, né? E depois, no final do culto, se você quiser tirar uma foto, né, dessa bandeira, quiser orar, né, por esse país, né, segurando nessa bandeira, eu só peço cuidado a alguns de vocês, porque quem encosta acaba indo, né? O pessoal aqui que já fez escola com a gente sabe como que é isso. Quem encosta acaba indo. Então, assim, se você não encostar, também corre risco de ir, porque teve uma moça, ela falou assim, ô Lucas, quando você falou isso, eu falei, nossa, eu quero passar longe dessa bandeira, ela pensou. Resultado, foi na última viagem com a gente. Por que eu falo tráfico? Esse país é proibida a distribuição de literatura religiosa sem autorização. E o que a gente faz? A gente vai indo, né, um exemplo, a gente está passando numa praça, né, vê um banco ali, pega, coloca lá, e a gente fica meio esquecidinho, deixa a Bíblia lá e vai embora. Aí estamos caminhando, por exemplo, estamos passando lá no metrô, pega, senta lá, deixa lá e vai embora. E um islâmico, quando ele vê essa Bíblia, ele entende que não é o Alcorão, que não é o livro da religião dele, mas eles entendem que ele contém a palavra de Deus, e que por conter a palavra de Deus é algo que deve ser respeitado. E o que eles fazem? Levam para casa.
E uma mulher que levou uma Bíblia para casa, deixou guardada na casa dela por 5 anos, e depois de 5 anos da Bíblia guardada, sabe o que aconteceu? Ela começou a ler, só que ela começou a ler de trás para frente. Imagina a visão que ela teve da Bíblia, lendo de Apocalipse. Você acha que foi uma leitura fácil? Só que os olhos dela pararam em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que essa mulher fez? Preparou uma mesa de jantar para Jesus. E ela preparou, era por volta das 10, 11 horas da noite, e ficou esperando Jesus, o tal Jesus aparecer, porque ela nunca tinha ouvido falar, mas ela convidou Jesus. Esperou 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2. Não aconteceu nada, ela jogou a Bíblia para lá e falou, deve ser um livro de qualquer outra religião, foi dormir. E aí por volta das 3 horas da manhã, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas eu vou contar, ok? O quarto dela estava dormindo, ela acorda, o quarto dela está enchendo, assim, totalmente cheio de luz, muito claro, muito claro. Ela sente uma chuva colorida lavar a depressão, a amargura, sabe assim, ela era uma mulher islâmica e essa depressão foi lavando, e a gente vê a eficácia da experiência espiritual. Eu não tenho nada contra as experiências espirituais, eu amo, mas eu tenho contra aquelas que não mudam a vida da pessoa. Né? A pessoa, Lucas, eu estava lá e eu tive uma visão no meu quarto e os anjos, não sei o que lá. Eu falava, mas e aí? Né? E agora? Eu lembro que você era bem mentiroso, como que você está? Não, assim, continuo, né, Lucas, assim, algumas coisas, mas você está vendo? O que a gente tem que questionar não é a experiência, o que tem que questionar é o que acontece antes e depois. Né? Se houve uma mudança, se houve uma transformação, e olha só para você ver o que foi acontecer com essa mulher. No outro dia, ela olhou no espelho saía raio de luz dos olhos dela, e ela começou a ler a Bíblia, e Deus deu uma paixão pela Bíblia desesperada nessa mulher. Ela começou a ler, e ela descobriu que Jesus foi batizado. E os discípulos de Jesus batizavam. Sabe o que ela fez? Procurou uma igreja ali na cidade para que assim a batizasse. Procurou daqui, dali, nada. Sabe o que ela fez então? Foi lá na banheira da casa dela, encheu d'água e disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me batizo. Ela se auto-batizou, tamanha era a sede dela de ser batizada. E hoje ela é a líder da Jocum, lá da base de Éfeso. Olha para você ver. Através de uma Bíblia. Através de uma Bíblia. No caso, assim, eu não estou afirmando que não foi a gente que entregou a Bíblia para ela, certo? Ela foi uma outra equipe. Mas essa é uma mulher que estimula demais a gente, né, a entregar Bíblias. E nós temos trabalhado pela evangelização da cidade de Éfeso, também Istambul e Éfeso. Éfeso é uma cidade da qual Paulo deixou uma igreja. E hoje Éfeso conta com uma população de 29 mil pessoas. E de 29 mil pessoas, olha só que triste, apenas 32 cristãos. Um número muito triste. Né? E quando eu falo isso, né, eu fico feliz aqui que ninguém deu glória a Deus. Teve igreja que eu falei 29.032 cristãos. Aí um irmão uma vez falou, glória a Deus. Quase que eu falei, misericórdia, né? Glória a Deus. Né? 20, quase vamos jogar em 30 mil. 32 cristãos. Uma das coisas, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês que mais rasgou o meu coração. Uma das coisas que mais rasgou o meu coração, sabe qual foi? Quando nós estávamos saindo de Istambul a Éfeso, a gente faz trajeto de ônibus. A gente é cerca, pega em Istambul o ônibus 11 horas da noite, chega em Éfeso umas 5, 6 da manhã, passa a noite no ônibus. E um missionário lá de Istambul, brasileiro, ele falou, Lucas, vocês vão atravessar algumas cidades da quais não existem nenhum cristão. Nenhum cristão. Eu falei, uau! Como assim, nenhum cristão? E o que aconteceu? Quando o ônibus estava parando, assim em algumas cidades, ele fazia baldeação, e eu via entrando gente, saindo gente, e eu falava, uau, Deus, todos os cristãos da cidade estão dentro desse ônibus, que era a nossa equipe. E aí, era por volta das 3 horas da manhã, um frio danado, o ônibus foi tomando distância, subindo uma montanha, e ao fundo lá,
eu via aquela cidade com as luzinhas e eu fiquei pensando, uau, já se acabou todos os cristãos daquela cidade. Não sei se isso traz, sabe assim, algo no seu coração. Já imaginou você andar aqui por Osasco e pensar, uau, eu sou o único cristão de Osasco? Você já parou para pensar, aí vamos imaginar, você sai rasgando aí outra cidade, uau, eu sou o único cristão. Isso teve um peso muito forte no meu coração. Tanto que agora a gente está indo com mais uma equipe, 12 de setembro, estamos partindo com mais uma equipe, vai ser a 7ª equipe, né? Assim, não só para fazer esse trabalho da distribuição de Bíblias, mas eu creio que já é notícia para vocês, os refugiados, é ou não é? Né, assim, se eu ficar falando, é chovendo molhado, né? Que a Síria está em guerra, você tem o Iraque também, Estado Islâmico, ok? Né, e eles estão subindo, porque a Síria está aqui, a Turquia está aqui em cima, então o povo sírio vai subindo. Hoje a Turquia tem mais 2 milhões de refugiados. Para pensar, Campinas tem 1 milhão de habitantes, 2 Campinas. E uma das coisas que fez a gente mudar um pouco essas viagens, eu falo mudar no seguinte quesito. O que acontece? Porque a gente vai 15 dias, volta. Vai 15 dias, volta. E aí, a gente está percebendo que muitas pessoas que vão com a gente já foram uma 2ª vez consecutiva, 3ª, 4ª vez. E esse pessoal está falando, Lucas, para a gente já não basta mais 15 dias. Aí eu falei, Josi, e agora? E a gente vai de novo e o pessoal já está empurrando a gente. Lucas, Josi, e aí? A gente só vem 15 dias, volta, vocês estão acabando com a gente. Tem uma carioca que ela já vai a 5ª vez consecutiva com a gente. E aí é onde a gente está tomando a nossa decisão. Né, de setembro a gente vai por 15 dias, em janeiro a gente está esperando sair os papéis, né, dessas 2 coisinhas lindas que Deus nos deu, faz 2 anos, né, que são filhos do coração, não são filhos biológicos, né, talvez se eu não falasse, você nem ia perceber, aqui, né, de tão idêntico que é. Eu e minha esposa, nós entramos nessa adoção, uma adoção bem planejada, eu e minha esposa gostamos de planejar as coisas. O que acontece? A gente estava fazendo visita numa casa, entregando cesta básica, e a Josi olhou, né, assim, a gente conheceu, estava o João e a Ana, estavam morando com a tia, eles tinham sido tirados do pai e da mãe, né, o pai alcoólatra, a mãe usuária de drogas, e aí a Josi bateu o olhinho nos dois e falou, não dá para a gente adotar não, isso foi na quarta-feira. A tia falou, dá sim, porque eu não tenho nem dinheiro para dar comida a eles direito. E aí, isso foi há 2 anos atrás. Agora, agosto, mês que vem, né, Josi? Vai fazer 2 anos. Aí isso foi na quarta-feira. Ela falou, dá sim, está aqui o cartão da advogada, fala lá com ela. Na quinta-feira a gente falou com o advogado, com o promotor da Vara da Infância e da Juventude. Na sexta-feira ele estava dentro do nosso carro indo embora para casa. Então a gente nos tornando pai e mãe da quarta para a sexta. A quarta para sexta-feira. No início era até um pouquinho difícil assim para mim, porque eu falava, o titio não... Quer dizer, o papai não quer que você faça isso. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Lucas, e como foi a adaptação? Hoje estava numa igreja lá em Campinas de manhã, e um casal me perguntou assim, como foi a adaptação? Teve dificuldade na adaptação, porque da quarta para sexta? Aí eu olhei para eles, para esse casal, e falei, se você ganhasse na loteria, ou descobrisse, né, que um seu parente, aí ele tem uma herança, e ele faleceu, e quando vê, está o seu nome lá no testamento, e ele era muito rico, você ia ter alguma dificuldade de adaptação, gente? Foi o que aconteceu na vida desses dois. Chegaram desnutridos, chegaram sem saber ler, nem escrever, e hoje a gente já vão para 2 anos que a gente ganhou uma bolsa no Mackenzie para eles. Olha para você ver. Coisa mais linda. A gente estava vindo aqui no caminho, o João Pedro já embalando a leitura, a Ana já tinha embalado mais cedo. Hoje, né, no outdoor ali da pista, ele é lá, papai, é lá, ó, né, frango assado. Né, ele lendo, assim, mostrando para a gente, é a coisa mais linda. Eu gostaria de incentivar você sobre adoção. Se você pensar, a adoção é algo tão bíblico, que Jesus foi adotado. José é o pai biológico de Jesus? Não é? Jesus foi adotado. Você muda para sempre o destino de uma criança. De 2 crianças que estavam, vamos dizer, jogadas, e hoje você conversa com eles, sabe o que eles falam? Você sabia, tio, que eu vou morar lá na Turquia, ajudar as criancinhas? O João Pedro, olha para você ver. Eu falo assim, Deus só
só podia ter um plano na vida deles, assim, fora do comum. Para pensar, eu e a Josi não estava na fila de adoção, primeiro fator. Os dois não estavam para adotar, não estavam em nenhuma fila de adoção. Terceiro, eles estavam numa roça lá no sul de Minas, escondido do pai. Tanto que para a gente achar essa casa foi difícil. Quarto, eram dois, quem adota quer adotar um. Quinto, já passaram da idade, quem adota quer adotar menos de um ano, é ou não é? Nada na vida deles era contribuinte para que hoje você viesse essas coisinhas lindas aqui no público. Aí Deus foi e falou, não, eu vou fazer algo na vida dessas crianças. E usou a gente, né? Então, né, eu e a Josi, o destaque não fica para a gente, fica para ele, né? Que é resposta de oração aí, de alguém que encaixou a gente na vida deles, né? Não só a gente que adotou eles, mas eles nos adotaram como pai e mãe. Eles nunca trocaram o nosso nome, nunca. Tipo, nunca falou, tio, ô tia. Desde que eles entraram no carro, a gente falou, nós vamos ser o seu pai e ela sua mãe, vocês topam? Ela, eba! Aí a Ana Clara, para vocês terem uma ideia, ela falou assim, mãe, se eu te pedir para você comprar uma maçã, você compra para mim? E uma banana? Aí a Josi falou, compra. Ela, eba! A gente comprou uma banana, uma maçã, ela mordia a banana, mordia a maçã, mordia a banana. Então foi uma aventura assim, Deus colocou essas duas coisinhas tão lindas na nossa vida. Então isso é um pouco daquilo que a gente está vivendo, né? Mas não só para ficar, né, nos testemunhos. Se a gente for contar os testemunhos, a gente vai varar a noite aqui de coisas que aconteceu nessa escola missionária de férias, outros milagres que têm acontecido lá na Turquia, o trabalho com refugiados. Mas eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês essa noite. Eu preparei um material, são 42 capítulos, a gente vai dar um intervalo, primeiro intervalo 11h30 da noite, né? Você achou que não ia ter intervalo? Vai ter intervalo, calma. Primeiro intervalo, 11h30. Abrindo um parênteses aqui, esses dias eu fui pregar numa igreja, eu perguntei, pastor, até que horas que eu tenho? Ele falou, até umas 5 da manhã, 6 da manhã. Eu falei, sério? Ele falou, mas a hora que der umas 9 horas, o povo vai começar a ir embora, mas aí você pode ficar até umas 5, eu peço o menino deixar a chave com você ali depois, aí pregar com você. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês essa noite, está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, eu escolhi esse texto para essa noite, porque a gente tem um aspecto muito interessante acontecendo aqui. Não estou falando no texto, assim, falo na nossa vida em si. Deixa a sua Bíblia aberta aí. É o seguinte aspecto. O que acontece? Eu, Lucas, um missionário, eu estou aqui compartilhando alguns testemunhos. E qual que fica a sua visão em relação à minha vida? Você está aí sentado no banco, então você pensa, esse casal, essa família, é uma família de missionários. Eles fazem a obra de Deus. E às vezes eu falo isso, porque às vezes eu acabo a mensagem, e no final do culto, as pessoas batem nas nossas costas e falam, nossa, Lucas, eu também queria fazer a obra de Deus. Mas sabe, assim, não dá, eu trabalho. Então, qual que é a visão que a gente, a cosmovisão, visão de mundo que a gente tem? Ou a gente faz a obra de Deus, ou a gente trabalha. Olha para você ver como está incutido em nós. Esses dias uma moça, ela tinha um sonho de ser médica. Prestou o vestibular, passou em medicina numa faculdade federal. Só que ela amava as coisas, trabalhar na igreja, professora da IBD, ajudava no louvor. Aí sabe o que o pastor dela falou? Filha, você escolhe ou ser médica ou fazer a obra de Deus. Você entendeu que existe algo errado? Não, peraí, então eu não posso fazer a obra de Deus sendo médico? Claro que podemos ou não podemos? Amém? Mas assim, às vezes a gente fica com essa visão dividida. Tem os missionários, os pastores, sabe, eles fazem assim, eles trabalham para Deus. Eu não trabalho para Deus. Aí vem Paulo com um versículo que vai nos chacoalhar a nossa mente. Porque às vezes a gente pensa, uns têm um chamado e outros não têm o chamado.
Nem só abrindo um parênteses, a gente já vai entrar no texto. Qual é o significado dessa palavra chamado? Por onde eu passo, eu tenho citado o significado dessa palavra, porque ajuda demais as nossas vidas. Vamos lá, chamado. Quando a gente pensa em palavra chamado, logo a gente liga missões. Mas é muito mais profundo que isso. Quando você vai no dicionário e procura lá chamado, vai estar assim, ó, ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar presença. Então, chamado, ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar presença. Né? Se eu falasse assim, João Pedro, Ana Clara, certo? O nome dos meus filhos, ó, chamado, ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar presença. Chamada lá na escola, ok? Ana Flávia, Ana Júlia. Então. Agora pega o significado, amém? Deu para entender o significado? Vamos jogar na Bíblia. Qual foi, olha que lindo, vai ficar claro agora. Qual foi a primeira vez que na Bíblia houve um chamado? Pensa aí, não precisa falar em voz alta, pensa. Qual foi, baseado agora no significado, que na Bíblia, a primeira vez que houve um chamado? Gênesis 3:9. Deus chega para Adão, Adão, onde estás? Está vendo? Chamado, ato de pronunciar o nome de alguém. Adão, onde estás? Para pedir aproximação. Agora vamos lá, queridos. Deus não é um Deus onipresente? Não é um Deus onisciente? Por que ele está perguntando, Adão, onde você está? Alguém acha que Deus estava assim com Adão? Falando, vai lá, Adão, é sua vez, agora vai. 1, 2, 3. Adão! Cadê você, Adão? Alguém acha que Deus estava brincando de esconde-esconde com Adão? Para pensar nesse texto, por que Deus chama Adão então? Se ele sabia onde Adão estava. Sabe por que Deus chama Adão? Porque Adão não estava mais no local onde ele tinha sido criado para estar, e ele não era mais aquela pessoa que ele tinha sido criado para ser. Então, chamado é ser aquela pessoa que Deus me criou para ser e estar no local aonde Ele me criou para estar, amém? Você viu? Ficou fácil agora, ficou ou não ficou? E gente, eu gostaria que você encontrasse o meu chamado. O meu chamado não, o meu chamado eu encontrei, desculpa, eu errei, o seu chamado, né? Porque às vezes, do jeito que eu pronunciei, parece que eu estava perdido com o meu chamado. Eu gostaria que você encontrasse o seu chamado. Se você não encontra, é difícil você viver uma vida plena. Só uma ilustração, fica tranquilo que a gente vai entrar no texto. Essa pessoa, o Lucas pediu para abrir a Bíblia, e agora? Quando que ele vai ler? Está tudo muito encaixado, você vai entender aqui. E quanto mais eu explanar, mais fácil vai ficar para você entender esse texto que a gente quer tratar essa noite. Lembro eu da história de um pastor. Estava escutando um pastor e achei muito interessante uma história que ele contou. Ele contou a seguinte história, ele estava dando uma palestra na escolinha de futebol de um time da Série A aí do Brasil, Santos Futebol Clube. E ele perguntou assim para a criançada, era categoria de base, entre 10 a 13 anos, 10, 14 anos mais ou menos, se não falha a memória. Ele falou assim, criançada, a bola que o Pelé fez o gol 1000, ela é feliz? Pergunta meio estranha, não é? As crianças ficam olhando, né? Alguns devem ter pensado, acho que esse pastor tomou uma ali, né? Passou, deve fazer uma pergunta dessa. Ele repetiu, criançada, a bola que o Pelé fez o gol 1000, ela é feliz? Aí o menininho lá no fundo ergueu a mão, falou, não é feliz não, pastor. E aí o pastor falou, vamos ver o que vai sair daí. Por que ela não é feliz? Como que ela não é feliz, sendo que ela está no museu, toda envidraçada, luzes apontando para ela, ar-condicionado, essa bola não toma mais chuva, não toma mais sol, ninguém chuta ela, todo mundo que vai virou uma bola famosa, não é? Se você fosse lá, estivesse no museu, você vê essa bola, o Pelé fez o gol 1000, você não ia tirar uma foto dela? Ia fazer um selfie e tal? E o pastor falou, ela é bola famosa, não está aí tomando chuva. O menininho ergueu de novo a mão e disse assim, ó, só que ela não foi criada para estar dentro do museu, ela foi criada para ser chutada. Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Se você sai fora do seu chamado,
se você sai fora da presença da qual aquele um dia te chamou, você começa a viver uma vida infeliz. Se você sai fora do seu chamado, você não recebe aquilo que Cristo tinha te prometido um dia. Já viu pessoas que abandonaram a fé porque falaram, Deus me prometeu e não cumpriu? Já viu? Isso acontece. Eu vou te dizer aqui, Deus promete e Ele não cumpre. Eu vou afirmar isso, você vai me entender. Deus às vezes promete e não cumpre. Sabe por quê? Às vezes você está aqui, Deus, você não prometeu. E por que não está cumprindo? E Deus olha lá do céu e diz assim, eu prometi para aquele da qual você era quando andava na minha presença, e não para aquilo que eu estou vendo hoje. Entendeu o risco de sair fora do chamado? Eu não prometi para isso que eu estou vendo hoje. Eu prometi para aquele que você era quando você andava comigo, quando você estava vivendo o seu chamado, quando você estava no local onde eu tinha criado você para estar, e quando você era aquela pessoa que eu tinha criado para que você fosse. Então, encontre o seu chamado. Encontre, vai caminhando. Não existe um segredo assim, não é do dia para a noite. Não é. Às vezes não vai acontecer numa visão, num sonho, mas é caminhando com Deus que você vai entender o seu chamado. Vamos ler o texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E você vai ver que não existe nenhuma diferença entre eu e você. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei o quê? Tudo para a glória de Deus. Certa vez eu me deparei com esse versículo e eu comecei a pensar, meu Deus, é só viver esse versículo que está tudo resolvido. Porque o que é que acontece? Às vezes nós pensamos assim, aqui dentro desse espaço as coisas são para Deus. Então a gente canta para Deus, louva para Deus, ora para Deus, e tudo que a gente faz aqui está relacionado a Deus. E quando nós cruzamos essa porta, as coisas já não são mais para Deus. Talvez se você pensa, Lucas, eu mexo com manutenção de computadores, como que eu vou fazer isso para Deus? Como que eu vou fazer isso para Deus? Sabe quando por exemplo, se você trabalha na área de informática, olha quando você faz para Deus, olha, sabe o que pode surgir? Ferramentas. Você vai desenvolver não só o básico, você vai desenvolver coisas além disso. Por exemplo, teve um pessoal que nos ajudou a criar uma estratégia de evangelismo, uns missionários da Jocum, eles nos ajudaram com uma estratégia, da qual nós usamos para evangelizar lá na Turquia, da qual eu não preciso fazer nada. Eu, nessa última vez, evangelizei 32 pessoas. E detalhe, eu evangelizo na língua que você quiser. Se você falar, Lucas, mandarim, eu começo a evangelizar em mandarim. E o que eu preciso fazer? Nada. Se você falar francês, eu faço assim, começo a evangelizar em francês. Árabe, turco. E gente, dentro do avião eu evangelizei a rodo. Evangelizei no trem, no ônibus, no trem, evangelizei assim, ó, isso dentro do país perseguido, Turquia. O que eu preciso fazer? Nada. Olha o que acontece quando alguém faz as coisas para a glória de Deus. Os missionários criaram esse roteador aqui. E aqui tem um pendrive, eu coloco o material evangelístico aqui dentro. E esse material, ele vai numa rede chamada Free Wi-Fi. Quando você está procurando uma rede e você vê uma rede sem cadeado, você entra ou não entra? Olha aqui, ó. Alguém decidiu exercer a sua profissão para a glória de Deus. Olha para você ver, não é? Num país islâmico, no aeroporto a gente deixa ligado. Quando você chega no aeroporto, ainda mais se for de um outro país, primeira coisa que você faz, é ou não é? Procurar um Wi-Fi, é ou não é?
E aí as pessoas aqui dentro têm filmes evangelísticos, tem Bíblia, as pessoas fazem download, é um material fantástico de evangelismo. Porque alguém falou assim, não, eu vou exercer a minha profissão para a glória de Deus. Simples coisas podem ser feitas para a glória de Deus. Eu vou te lançar um desafio. O desafio é o seguinte, por quê? Porque eu preciso lançar esse desafio a você. Eu vou compartilhar algo com você. Sentir a presença de Deus aqui dentro é fácil. Eu desafio você a sentir a presença de Deus desenvolvendo uma tarefa do dia a dia. Eu lembro que antes de trabalhar na Jocum, eu trabalhava numa empresa têxtil. E na função da qual eu desenvolvia, eu me recordo como se fosse hoje, eu desenvolvendo a minha tarefa, eu começava a chorar, sem motivos nenhum. Tamanha era a presença do Espírito Santo que eu estava sentindo ali. Porque eu estava exercendo o meu trabalho para a glória de Deus. A gente precisa começar a carregar a nossa vida com Deus para fora dessas quatro paredes, amém? A gente precisa começar a viver uma vida intensa com Deus para fora dessas quatro paredes. Existem muitas coisas que pode fazer a gente viver uma vida para a glória de Deus e fazer tudo para a glória dele. Olha para você ver histórias de quem compreende isso. Lembro que eu estava lendo um livro e um rapaz ele falou o seguinte, o escritor, ele foi trabalhar numa ONG e nessa ONG, sabe o que ele fazia? Ele lavava a louça. Ele lavava a louça do café, do almoço e da janta. Sabe o que ele fez? Ele foi ali na pia e colocou, aqui estava a pia, essa pia está mais para minha altura, né? Assim, e ele colocou uma plaquinha, aqui acontece culto a Deus 3 vezes por dia. Viu quem entendeu isso? Porque ele lavava a louça do café, almoço e janta. Já imaginou? Lá no seu trabalho, onde você, vamos imaginar uma máquina que você vai lá, e a sua função é ali, só que você vai a cada 20 minutos, aí você coloca, a cada 20 minutos acontece um culto aqui. Pessoas que compreenderam que fazer tudo, todas essas coisas tem que ser para a glória de Deus. Esses dias para trás, a nossa base missionária em Campinas, eu chamei os obreiros e falei, pessoal, é o seguinte, sabe o que está acontecendo? Essa parede aqui não foi pintada para a glória de Deus. Aí os obreiros, como assim, Lucas? Acontece, a parede lá ela é verde e o teto é branco. E o obreiro que pintou, sabe o que ele fez? Ele colocou lá a lata de tinta verde, só que o teto é branco, parede verde. Aí ele fazia assim, ó. Não forrou o chão ficou todo sujo, o teto, uma parte boa assim, ficou verde. O que esse obreiro não entendia? Que pintar a parede tem que ser para a glória de Deus. Quando você entende esse versículo, você começa a ver que tudo vira espiritual. Não existe algumas tarefas que são menos importantes que outras. Lá no seu trabalho, quando alguém falar assim, ó, o seguinte, ó, hoje, né, assim, eu estou saindo mais cedo, mas não tem como você bater o cartão para mim? Depois, na hora que você sair? Hoje, na época que eu trabalhava, não tinha, eu trabalhava nessa firma têxtil, não tinha, eu já estava nessa fase de adaptação de cartão para essas tarjas, hoje já até é digital, né, câmeras, não dá para fazer tanto. Mas aqui eu creio que muitos são da época de bater cartão, né, ou não é? Bater cartão, então se alguém falava assim, tem como você bater cartão para mim mais tarde? Aí você falava, não, eu consigo, pode deixar, deixa comigo. Eu sinto muito em te dizer que a partir daquele momento você não trabalhou mais para a glória de Deus. Gente, cá entre nós, imagina se os nossos políticos do Brasil exercessem política para a glória de Deus. Imagina se os nossos professores nas escolas ensinassem para a glória de Deus, e os alunos aprendessem para a glória de Deus, a polícia fizesse a segurança para a glória de Deus. Como você acha que seria o Brasil? Hein? Você entendeu? Esse versículo, ele muda tudo. Ele muda tudo. Fazer todas as coisas para a glória
de Deus. Eu gostaria de convidar você a viver essa vida intensa. Eu gostaria de dizer que não existe uma diferença entre eu e você. Tudo deve ser para a glória de Deus. E aí você pensa, talvez, Lucas, onde entra missões, evangelismo? Já está embutida, porque quando você conversar, vai ser para a glória de Deus. Ora, todas as suas conversas, quando a conversa é para a glória de Deus, e Deus está no negócio, é evangelismo. Você vai comunicar palavras que vão estar no coração de Deus, porque você está comunicando para a glória de Deus. Então eu vou ler ele aqui mais uma vez. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei o quê? Tudo para a glória de Deus. Amém? Só perguntar uma coisa, qual foi a última vez que você tomou um copo d'água para a glória de Deus? Qual foi a última vez que você fez o seguinte? Você foi lá, tomou uma água e você disse, obrigado Deus, engrandecido seja o Senhor, porque existem milhares de pessoas no mundo que não têm acesso à água à maneira que eu tenho. A gente está falando aqui, comer e beber para a glória de Deus? Qual foi a última vez que você tomou um sorvete para a glória de Deus? Qual foi a última vez que você comeu uma pizza para a glória de Deus? Que você comeu uma batatinha frita para a glória de Deus? Uma coisa eu tenho a dizer para vocês aqui. A região onde a gente vive, pegar a região sudeste brasileira, não é muito benéfica para que a gente viva esse versículo. Porque às vezes eu estou falando isso, e você está pensando, Lucas, mas isso é o básico. O que você chama de básico, eu chamo de luxo. Essa semana eu estava com um jocumeiro, um obreiro da Jocum, que trabalha lá na Jocum do Recife. E ele com sotaque, ele fala português, mas com sotaque, ele no carro comigo, Lucas, vocês aqui falam que o Brasil está em crise é no meu país, lá nós comemos uma vez por dia. Aqui vocês têm café, vocês têm almoço, vocês têm janta. Aquilo que você chama de básico, alguns países chamam de luxo. Eu gostaria de desafiar, a partir de tudo, a partir de agora, vamos fazer para a glória de Deus. A região da qual nós estamos não é benéfica, eu sei disso, e por isso eu te desafio. Aí uma viagem missionária, talvez não precisa ser lá na Turquia, um exemplo, nós estávamos alguns anos atrás no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, divisa com a Bahia. Nós estávamos fazendo um trabalho com um grupo de crianças, era por volta das 3h30, 4 horas da tarde, nós reunimos as crianças, falei, boa tarde criançada, as crianças, boa tarde, estava eu e um amigo, ele era palhaço, eu mexo com malabares, faço algumas coisas um pouco bacana e diferente para chamar a atenção da criançada, fazer a apresentação. E esse meu amigo deu a bobeira, ele falou assim, que isso criançada, vocês parecem que não almoçaram? Vocês não almoçaram? As crianças, não. Você volta ou não volta diferente? E graças a Deus aquele dia, a parte da nossa equipe já tinha levado as coisas, as panelas, a gente depois da apresentação almoçamos lá com a criançada. Quando você volta de uma viagem missionária, você vai tomar banho, você começa a glorificar, você começa, Deus, obrigado, está caindo água, e detalhe, tem morno, quente e frio, olha, os outros vão achar que você é louco, já me chamaram, falou, Lucas, você é otimista demais, eu falei, eu só estou vivendo para a glória de Deus. Eu gostaria de incentivar, sabe assim, Deus não tem prazer de abençoar aqueles que são ingratos. Quando você começa a fazer tudo para a glória de Deus, você vai enchendo a tua casa de gratidão. Sabe o que você pode aprender nessa noite? A ingratidão, ela coloca uma barreira entre o abençoador e o abençoado, coloca ou não coloca? Vamos imaginar que você faça o trajeto daqui para São Paulo todos os dias, você trabalha lá, e vamos imaginar que tem um buraco aí em uma parte da estrada, e o que acontece? É um dia de chuva, você está se preparando, pegou a estrada, uma chuva danada, e aí está um carro parado lá, uma mulher caiu num buraco,
Eu coloquei uma mulher no caso, porque o homem não cai no buraco, né? É mais as mulheres. Brincadeiras à parte, né? Depois, senão ela não arrumar encrenca com a minha amada ali, a Josi é minha esposa, porque lá em casa, né, não sei quantos sabem, né? Quem manda acaba sendo ela. É porque afinal ela é campeã brasileira de karatê, pra vocês terem uma ideia. Né? Pô, lutou aí por muitos anos karatê. Eu lembro que no início do casamento, eu falei, Josi, vamos brincar um dia de lutinha? Eu comecei a empurrar ela, falei, vai, eu sei me defender, dá um soco, vai. Ela, amor, para, eu vou te machucar, amor. E aí eu falei, empurrava, amor, para, eu vou te... Eu falei, eu vou defender, amor, eu sei me defender. Vai, eu vou me desviar, amor, para. E eu empurrando ela. Gente, ela me deu um soco no estômago e nunca mais, em 10 anos de casamento, eu nunca mais quis brincar de lutinha. Foi só no primeiro ano. E eu perdi o ar na hora, só no primeiro ano eu nunca mais quis brincar de lutinha com ela. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Você está indo para São Paulo, chuva. Aí você vê uma mulher lá, uma senhora. Parece falar, eu como bom cristão vou parar, ajudar ela. Aí sai do carro e se encharca todo, e vai lá e troca. Fala, mas senhora, pode ir para dentro do carro, eu vou trocar para você. Você acaba de trocar, ela fala, pode colocar lá o pneu furado lá atrás. Aí você coloca, no que você bate a tampa, a mulher já vai embora. E você, estranho, né? Eu troquei, né? Tô toda aqui. E ela já arranca. Vamos imaginar a mesma situação. Passou-se um mês depois, a mesma mulher, no mesmo buraco. Cá entre nós, você pararia para ajudar ela? A ingratidão coloca uma barreira entre o abençoador e o abençoado. Um rapaz no Rio de Janeiro, ele contava para a gente que ele estava no trem, e horário de movimento, entrou uma senhora, não sei se era com criança de colo, ou estava grávida, não me lembro ao certo. Aí, ela foi se aproximando dele, ele estava sentado, ele falou assim, minha senhora, pode sentar, está aqui o meu lugar. Ela sentou, e a mulher que estava do lado, olhou para ela e falou, você não vai agradecer ele não? Ela falou, ele não fez mais que a obrigação dele. Aí esse rapaz falou, levantou, ele estava de pé na verdade, né? Ele falou assim, minha senhora, só um segundo, minha carteira não está aqui, não sei, tem como só se levantar para eu ver aí se ficou aí no banco? Ela se levantou, ele sentou, ele falou, vai de pé para largar a mão de ser mal agradecida. A ingratidão coloca uma barreira entre o abençoador e o abençoado. Se você só reclama na vida, não agradece por nada que Deus dá, como você quer que Deus te abençoe? Que prazer que Deus tem em abençoar alguém que só reclama. Sabe aquelas pessoas que sequestram a alegria dos outros, sabe? E aí como você está? Nada bom. No outro dia, nada bom. Só pessoas que sequestram a alegria das outras pessoas. Às vezes o seu dente está doendo. Um dente doendo. Quantos dentes a gente tem no total? Quantos que é o número? 32. Às vezes seu dente está doendo, mas você já agradeceu pelos outros 31 que não está doendo? Podia ser, não podia ser os 31? Os 32? Então vamos viver uma vida de intensa gratidão a Ele. Olha para você ver, gente, quando você enxergar esse versículo de uma maneira completa. Você saiu daqui, pegou o carro. Obrigado, Jesus. Eu tenho um carro. Pode ser igual o meu. Né? Eu tinha, na verdade tinha e fui roubado, né? Assim, um Palio quente. Né? Graças a Deus que estava no seguro. Né? E quando eu fui parcelar, e foi, só abrindo um parênteses, foi um roubo bem engraçado, porque olha para você ver. Às vezes eu falo que eu estou indo lá para a Turquia, o pessoal fala que lá é perigoso. Mas onde você acha mais perigoso? Tive um Palio quente, foi roubado ano passado, primeira vez, depois a polícia achou. Aí esse ano foi roubado de novo, aí a polícia achou. Aí eu peguei ele no pátio, no sábado. Na segunda-feira eu fui no banco pagar uma conta, cadê o carro? Roubado pela terceira vez. 3 vezes o mesmo carro, agora não achou. Então, às vezes, não é só lá que é perigoso, aqui também é. Então, olha para você ver que interessante.
Talvez o seu carro, né, era como esse meu Palio, que estava parcelado, né? Aí até eu cheguei lá para parcelar, o rapaz falou assim: quantas parcelas? Eu falei: até a volta de Jesus, se der. Aí saiu um boleto lá, tipo Antigo Testamento. Ninguém sabe, né? Então, mesmo que esteja parcelado, entrou ali, obrigado, Jesus. Ah, não, eu não tenho carro, Lucas. Entrou no ônibus, glória a Deus. Em pessoas que andam, já escutei casos em tribos indígenas de pessoas que andam 4, 5 horas, 6 horas para ir até uma igreja. Ou casos piores. Uma amiga nossa, missionária em selva amazônica, sabe o que ela me falou? Eu não sei se isso corta o seu coração, mas corta para mim. Uma tribo indígena falou assim: mandem um pastor para a gente, mandem um missionário, a gente vai dar comida, a gente vai montar a cabana dele aqui, a gente não vai deixar ele passar fome, nós queremos a palavra de Deus, não tem ninguém para pregar para a gente, o que estava aqui foi embora. Aqui no Brasil a gente esculacha as coisas, a gente tem tanta igreja, que às vezes se você não vir na igreja não faz falta para você. A gente não agradece a Deus porque tem uma igreja de portas abertas, não agradece, porque a gente não sabe o que é não ter isso. A gente não valoriza nada, abrir o jogo. A gente não valoriza porque a gente tem tudo em excesso. A gente tem tudo. E aquilo que você chama de básico, que eu falei que é luxo para outras pessoas. Aí às vezes a gente vem aqui no culto, o culto não está tão gostoso. Vou tentar achar uma outra igreja, porque no culto a gente entende aqui no Brasil que a gente vem no culto para receber. O judeu, quando ele vai, ele tem essa mentalidade de cultuar, ele vai para dar, entregar. A gente vai num congresso, a gente vai no culto, o que eu vou ganhar com isso? O judeu, ele pensa assim: o que eu vou dar? O que eu vou entregar? Porque ele entende que as coisas têm que ser feitas para a glória dele. Saiu do carro, saiu de ônibus, glorifica. Está andando de a pé, uau, Deus. Obrigado, Jesus. Ué, Lucas, você está maluco? Não, agora você está maluco. Maluco, eu vou te levar no hospital. Eu vou falar assim, eu estou com um amigo aqui, o pessoal da igreja de Osasco. Eles têm 2 pernas e eles andam. E eu vou encontrar algumas pessoas lá dentro do hospital. Eu falo: nossa, eu queria estar desse jeito. Eu estou com uma doença aqui terminal, eu não consigo sair aqui desse hospital. Aí amanhã, lavou o rosto, Deus, obrigado, água potável. Colocou a meia, obrigado. Colocou calça, camisa, obrigado, Jesus, obrigado, tenho roupa. Você precisa, se você não tiver essa oportunidade de fazer essa viagem missionária, sabe, não precisa também, sabe, às vezes ficar esperando chegar uma viagem missionária para viver. Eu estou tentando, sabe, compartilhar isso com você. Viva para a glória de Deus. Sabe, pais, vou falar aí mais sério com vocês. Quantos aqui são pais? Olha, tem vários pais aqui, certo? Invista no seu filho uma viagem missionária. É a melhor coisa que você possa fazer. É a melhor coisa. Quando ele voltar da viagem missionária, ele vai te pedir perdão porque você não deu o novo iPhone para ele. Quando ele voltar de uma viagem missionária, ele vai começar a entender melhor o propósito da qual Deus colocou ele aqui na terra. Que não foi apenas para ter bens, recursos. Quando ele voltar de uma viagem missionária, a fé dele vai estar melhor estabelecida. Vai acontecer algumas coisas interessantes. Quando ele entrar na faculdade, às vezes ele vai ser um cristão mais relevante lá na universidade. Tem um livro que mostra que de todos os cristãos que entram para a faculdade, 70% se desviam. Todos os cristãos, 70% se desviam. Quantos aqui vão entrar numa universidade ou estão fazendo um curso universitário? Deixa eu ver, ergue a mão aí. Que pretendem ou estão fazendo? Vocês fazem parte de um grupo de risco. Onde 100%, 70% se desviam? Faz ou não faz? Tem muitos cristãos. Você consegue puxar na sua mente algum cristão que começou a faculdade e pegou o diploma desviado? Conhece? Que estavam aqui nesse espaço, outra igreja não...
E quando ele faz uma viagem missionária, ele vai entendendo: uau, Deus, então a vida não se trata somente daquilo que está à minha volta. Eu preciso pegar os dons, tudo aquilo, sabe, o chamado. Você lembra lá que eu falei o chamado? Aquela pessoa que o Senhor me criou para ser, e eu preciso usar essa minha faculdade para lapidar isso. Eu escutei um testemunho de uma menina cristã, universitária. Sabe o que ela falou? Ela falou: na verdade eu não estou lá na faculdade para fazer um curso. Na verdade eu estou lá sim para fazer missões, e Deus de bônus vai me dar um diploma. Olha para você ver, e de bônus Deus vai me dar um diploma. Então eu estou indo lá para fazer missões, e de bônus eu vou ganhar um diploma. Olha que legal. Ela entendeu que o estudar é para quê? Para a glória de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria que você saísse daqui essa noite com essa mentalidade. Eu gostaria que você não esperasse o momento pré-evangelismo. Por exemplo, a gente vai sair para fazer um evangelismo. Não, agora vamos orar, vamos reunir, a gente vai orar. Não tem nada contra, é ótimo, vamos orar. Mas por que eu não posso orar antes de começar o meu trabalho? Certo, meu Deus, hoje eu tenho esse carro aqui para consertar. E eu quero que ele seja consertado ao seu modo, da melhor maneira possível. Antigamente, quando alguém ia comprar uma cadeira, certo? Uma licencinha aqui, estou prejudicando o pessoal da câmera, né? Corro para lá, corro para cá. Quando o pessoal ia comprar um banco, eles sabiam se um banco tinha sido produzido para a glória de Deus, no caso por um crente. Sabe o que eles faziam? Eles olhavam embaixo. E se aqui na parte interna tivesse sido aplicado o mesmo acabamento aonde a gente pode ver, eles falavam: então isso aqui foi um cristão que produziu. Porque os cristãos da época, muitos anos atrás, eles colocavam qualidade onde ninguém via, porque eles sabiam que apenas produzir um banco era produzir um banco para a glória de Deus. Sou um vendedor, vou vender para a glória de Deus. Sou um médico, vou atender as pessoas para a glória de Deus. Farmacêutico, eu vou exercer minha profissão para a glória de Deus. Não existe diferença entre eu e você. Deus não te trata com menos responsabilidade do que eu. Amém? Deus não trata o pastor com alto nível de responsabilidade e você assim: ah não, você não, o meu negócio é mais com ele, sabe? Porque ele sabe falar da minha palavra. Você é um membro comum, um membro qualquer. Na verdade, quando você nasceu, eu acabei esquecendo de planejar uma vida para você. Eu planejei para uns missionários, umas coisas, e eu acabei esquecendo. Eu pensei: nossa, e agora? O que eu vou fazer com você? Mais um neném no mundo? Efésios, a gente vai ver que Deus criou boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Lá no céu já está tudo resolvido em questão à sua vida. Porque às vezes há conflito aqui na terra, mas lá no céu, você acha que Deus está confuso em relação à sua vida aqui na terra? Sabe que Deus, você acha que Deus está pensando assim: nossa, e agora tem os povos islâmicos para os missionários evangelizar? Eu preocupei tanto com eles que eu acabei esquecendo de jogar um plano para você. Não é assim, está tudo preparado. E para que você encontre o seu chamado, não vai ser só trazendo glória, vivendo para a glória dele aqui nesse espaço. Vai ser 24/7, 24 horas, 7 dias para a semana. Vamos estar orando? Nessa oração, pede perdão a ele, porque às vezes não ter bebido um copo d'água para a glória dele, porque às vezes não ter comido um lanche para a glória de Deus, para a glória dele. Pede perdão porque às vezes você deitou na sua cama, uma cama confortável, um cobertor, e você não glorificou a ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa noite nós estamos aqui e nós te pedimos perdão, Senhor, pelo número de coisas que nós fizemos sem sequer lembrar da sua existência, Senhor. Nós te pedimos perdão pelo número de atividades, de coisas da qual nós nos alimentamos sem sequer glorificar o Senhor, sem sequer lhe render graças, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque aquilo que nós chamamos de básico, para muitas pessoas é luxo, Jesus.
Nos ajuda, Senhor, a desenvolver qualquer tarefa para a sua glória. Nos ajuda a ter conversas para a sua glória. Nos ajuda a viver completamente para a sua glória. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a glorificar a Ti nas coisas mais simples, nos ajuda a glorificar em todos os momentos e não apenas aqui na igreja, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida rendendo graças, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nos ajuda a viver um nível de intensidade em qualquer coisa que estivermos vivendo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. E aí, topa o desafio? Topa esse desafio? Então o desafio está lançado para essa semana: experimentar a presença de Deus durante a semana, desenvolvendo uma tarefa comum, da mesma maneira que você experimenta aqui dentro da igreja. E a hora que você sentir uma vez, experimentar uma vez, você não vai querer parar mais. Amém, irmãos? Eu já vou ficando por aqui, encerrando a nossa mensagem e lançar o desafio aí para que você esteja orando por nós. Agora 12 de setembro, estão voltando lá para a Turquia, e a ideia é preparar as coisas para janeiro, depois voltar para ficar de vez. O que fez também o nosso coração, além do pessoal falando assim: Lucas, e aí, só 15 dias não está dando. Teve um outro fato muito interessante e triste que chamou a nossa atenção, que são os órfãos. Porque essa coisa dos órfãos, né, começa na casa dos meus pais, né, quando meu pai adota 4 crianças, depois surge essa oportunidade do João e da Ana, e lá na Turquia há muitos órfãos. Porque o que acontece? Quando os sírios estão se deslocando à Turquia, tem semana que o governo da Turquia ele abre as fronteiras, tem semana que ele fecha as fronteiras. E o que acontece? Quando o governo fecha, os coiotes, sabe como fosse o pessoal que atravessa dos mexicanos, brasileiros para os Estados Unidos, ok? Que eles levam, né, lá pelos meios ilegais. Há coiotes lá também na Síria que eles cobram $1.000 por cabeça. E aí para pensar, para um país que está em guerra, para um pai pagar $1.000 por cabeça, você acha que é um valor acessível? Muito alto. E alguns pais não têm todo esse recurso. O que eles fazem? Paga para a esposa e os filhos. E outros pais que têm menos recursos, paga só para os filhos. E manda com os coiotes esses filhos sozinhos lá para a Turquia. Talvez você pense: nossa, esses pais são malucos. Mas a gente não está na pele deles. Alguém já aconteceu assim? Passar um avião, bombardear os seus vizinhos, matar todos os seus vizinhos? Já aconteceu com você? Já aconteceu um exemplo do Estado Islâmico chegar num bairro próximo ao seu, sequestrar todas as crianças e levar as crianças dos pais? Então esse é o último ato de desespero. Eu presenciei com meus olhos crianças sírias sem pai e mãe nas ruas de Istambul, por volta da 1h da manhã, num frio de -1 grau, dormindo num papelão. A semana que a gente chegou lá, uma semana antes, tinha morrido 6 refugiados no frio. Assim, ó, talvez as pessoas olhem para a gente e falem: você é louco querer mudar lá para a Turquia? Eu falo: não, é porque eu vi. Se você tivesse presenciado o que eu vi, para pensar, imagina numa praça, ou na porta da sua casa, você acorda, existe um grupo de crianças ali, dormindo ali, imagina nesse inverno. Você ia ou não ia fazer algo por elas? Se não houvesse ninguém para atender elas, você ia ou não ia fazer algo? É aquilo que a gente quer fazer. As equipes da qual nós temos levado têm ficado impactadas demais. Nessa última vez, um menino, ele segurou uma criança, ele chorava, não queria mais soltar essa criança. Crianças sírias, sem pai e mãe. Então ore por nós. O nosso desejo é abrir uma casa de apoio aos órfãos, né? A ideia é produzir um orfanato, né? Mas como a gente não sabe as leis do país, então a gente quer começar de boa, né?
Queremos começar com essa casa de apoio, dando atendimento a eles e depois ver como vai ser. Então esse país está no nosso coração, né? E não só trabalhar com os turcos, mas os refugiados que tem da Síria, do Iraque, do Afeganistão. Então esteja orando por nós, né? Se quiserem estar acompanhando o nosso trabalho, a gente tem uma planilhinha, eu vou estar deixando lá essa planilha com a caneta, e você coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, porque a gente uma vez por mês ou 2 vezes no mês estamos informando aquilo que nós estamos fazendo, né? A gente vai sempre prestamos relatórios daquilo, e aí você pode ser parceiro nessa jornada, seja orando, seja investindo financeiramente, seja sendo voluntário de comunicação, né, ajudando a gente a divulgar para mais igrejas, que a igreja brasileira precisa conhecer essa realidade. E órfãos e viúvas, gente, é algo que está no coração de Deus, está ou não está? Está muito no coração. Você vê a importância de Deus com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Então esteja orando por esse nosso projeto. A gente louva a Deus por essas portas abertas. De coração está enviando o pessoal para a escola de férias lá, para as nossas escolas, acreditando, né, no trabalho que nós temos desenvolvido. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça que a gente compartilhou compartilhamos com vocês essa noite aqui, não. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e espero, quem sabe, vocês lá em Campinas ou lá na Turquia. Só toma cuidado, quem encostou na bandeira acaba indo, ok? Obrigadão. Amém? Glória a Deus. Josi, querida, vem aqui, minha querida. Quero chamar minha esposa também. Eu queria orar por eles. Vamos ficar de pé para Deus abençoar esse ministério que é tão difícil. Mas não é impossível, né? A minha filha já olhou para mim e falou assim: pai, patrocine uma missão para os seus viagem missionária. Depois que ela foi para Jocum, teve uma mudança muito grande, viu? Né? Ainda bem, ela não falou nada de iPhone ainda, tá? Mas vamos orar por eles, queridos, e orem pela Turquia, né? Esse é um colete de uma criança que a gente trabalha na Grécia também. Nós passamos uma semana na Turquia, uma semana na Grécia, ajudando a acolher os refugiados que vão da Turquia para a Grécia. Esse aqui é um colete de um bebê, praticamente, né? A gente não sabe se chegou vivo, se morreu, se foi à praia, as águas que trouxem. É bem próximo daquela região. Sabe quando ficou famosa aquela cena da criança que faleceu lá, né? Bem próximo dali. Então esse aqui é um colete de uma criança que a gente trouxe para simbolizar os refugiados. Então é muito real aquilo que a gente está falando. Amém. Vamos orar. Estenda as suas mãos para cá. Vamos unir a nossa fé agora na vida desses jovens que estão aqui, que abriram o coração, ouviram o chamado e responderam o chamado. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o Senhor Lucas, a Josi, essas 2 crianças, ó Pai, que estão aqui com eles, nas Tuas mãos, e eu peço mais do que, Senhor, do meu coração. Eu estou nesta noite, Senhor, como aquele publicano, batendo no peito e dizendo: sou um pobre pecador, ó Deus. Tanta coisa para ser feita, e nós estamos, como foi mencionado, ó Pai, vivendo de luxos aqui. E quantos estão padecendo, ó Deus, quantos estão precisando. E ó Pai, os seus filhos estão aqui, indo, Senhor. E nós queremos que a Tua bênção, a Tua garra, a Tua energia, Senhor, seja com eles. Estratégia, sabedoria, Pai. Tudo que, Senhor, Tu tens para dar, para que esta obra, Senhor, flua e flua de uma maneira especial, Pai, aconteça na vida deles. E Pai, como igreja, nós nos dispusemos, ó Pai, a partir de hoje, ó Pai, abençoar a vida deles, para que eles possam continuar esse trabalho, para que eles possam fazer acontecer, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Pai, também, ó Deus, nós queremos colocar este país nas Tuas mãos, a Turquia e todos os países que estão ali ao redor, ó Pai. Quantas vidas, ó Pai, nas garras de Satanás. Quantas vidas, ó Pai, presas, Senhor, ó Pai, na escuridão, e precisam dessa liberdade, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós vimos, Senhor, por esse testemunho, que uma vida está transformando uma nação.
Então nós precisamos mais que uma, 2, 3, 4. Pai, que não aconteça mais do ônibus passar e acabarem os cristãos de uma cidade ou de outra. Nós precisamos, ó Pai, precisamos que o Teu nome seja levado, Senhor, seja engrandecido, seja exaltado. Finca a Tua bandeira nessa nação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço para sempre. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Eu agradeço. Eles tinham que vir aqui mesmo. Queridos, deixa eu falar algo muito sério para vocês. 2 coisas. Não esqueçam de orar por eles e pela Turquia. E eu já me proponho aqui, como pastor da igreja, mensalmente estar abençoando a vida de vocês. A igreja vai abençoar, em nome de Jesus, a vida de vocês, mensalmente, tá? Eu fui pregar numa igreja semana passada, e foram me dar oferta. Eu falei assim, olha, tá aqui o WhatsApp, não sei se entraram em contato contigo. Pastor Diego, isso, falei assim, não sei quanto tem aqui, mas isso aqui é pro meu missionário, né? Eu falei com os obreiros lá na base, eu falei, foi a primeira vez que eu recebi uma oferta por tabela. Alguém foi pregar aí. Eu fui pregar. Ele não me identificou, ele falou, fui pregar, meu pastor pregado, não identificou o outro. Aí ele falou assim, ele falou, quero passar a oferta por você. Eu falei, Passei. Nem sei quanto que era. Falei assim, olha, tá aqui o envelope do jeito que tá, manda para eles. Amém? E queridos, vamos abençoar a vida deles? Eu não sei, nós já tiramos ofertas aqui, mas acho que a gente pode ministrar uma oferta na vida deles agora. De repente você tem algo mais aí, a gente pode fazer? Podemos fazer isso? Pega um cestinho lá pra gente estar abençoando, né? Para ele não ficar constrangido. Lucas, você pode sentar lá, tá bom? Né? Mas de repente você tem alguma coisa a mais aí que a gente possa. Pode passar o cartão também ali, tá? Essa parte que vai ser feita aqui, depois a gente transfere para a conta dele, se for cartão, tudo mais. Vamos abençoar. Eu tenho um desejo muito grande de abençoar a vida deles, e é um trabalho difícil. E vou fazer mais ainda, viu, Lucas? Já comentei semana retrasada, eu vou estar brindando 3 jovens da igreja para a escola de janeiro, tá? A igreja vai patrocinar. A minha filha quer ir de novo, mas não sei, né? Vai sim? Vai dar bolsa para o quarto? Olha aí, ó, alguém vai de graça. Gente, vocês não sabem o que é essa escola, né? Eu estive a Thaís está lá embaixo, né, com as crianças, já subiu. Quando foi o culto do envio, né? Ela estava, quantos anos? Uns 3 anos já, né? Uns 2, 3 anos. Ela foi, teve alguém que era de lá e foi para o Afeganistão, ficou de vez lá, né? Eu estava lá, falei, gente, tem que ter um coração mesmo assim, sintonizado com Deus. Mas vamos abençoar a vida deles? Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, levantando uma oferta especial para que eles possam fazer esse trabalho. Todo o recurso nós sabemos, ó Deus, que depende de cada um de nós. Senhor, é deixar lar, deixar família, deixar o país, para que o Teu nome seja levado, Senhor. E se nós não ajudarmos, ó Pai, não vai ser o turco, o islâmico, o muçulmano ou quem quer que seja que vai fazer isso. Somos nós que temos que fazer. Nós que temos que apoiar os nossos irmãos. Então, meu Pai querido, nós escancaramos o nosso coração para abençoar financeiramente os nossos irmãos, Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai ser passado aí com você. Nós vamos abençoá-los. Eu só não entendi isso aqui. Como é que a pessoa entra Aí a rede já tem um monte de coisa aqui dentro? Gente, está funcionando isso agora? Gente, fantástico. Pronto, a minha filha está fazendo informática, ela queria saber como é que ia usar aí para o reino de Deus. Tá aí, ó, já cria algo melhor ainda, hein? Para a glória de Deus. Amém, queridos? Quem foi abençoado aqui? Quem teve o coração quebrado nesta noite? Eu tive.
Em nome de Jesus. Depois vocês não vão embora sem dar um abraço neles ali, que eles merecem mesmo, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado de coração, Senhor. Nós sabíamos que essa dificuldade para eles chegarem aqui tinha algo especial para as nossas vidas. E, Senhor, surpreendeu a cada um de nós. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através de cada vida. Que nós tenhamos, ó Pai, esta semana, firmes em nosso coração, esse desejo, esse propósito de fazer tudo para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, abençoa-nos e dá, Senhor, ousadia para cada um de nós, para a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre. Que Deus te abençoe. Vá na bênção e na paz do Senhor. Dá um abraço gostoso na pessoa do teu lado. Fala, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Dá um abraço gostoso mesmo. Vamos na bênção e na paz do Senhor. Tem um chazinho, um cafezinho ali no final, de graça para todos nós.